Beleza, então. Então, para quem não estava na última, quem não me conhece, né? Eu sou Carol Reis, no 8º período, e aí hoje vou dar a segunda monitoria. É um prazer para mim estar com vocês aqui hoje. Aí, a semana passada a gente adiantou bastante os temas, então eu separei hoje para falar bem rapidinho desses temas aqui que são mais leves, né? Que é lombalgia, falar de plexo braquial e do manejo das lesões, comentar um pouquinho de síndrome do túnel do carpo, falar lá daquela classificação do Glasgow e comentar sobre os distúrbios da fala. Vocês estão me escutando bem? O áudio está bom? Sim. Então, tá, João. Então, eu coloquei para a gente começar com lombalgia. E para a gente entender lombalgia, né, a gente precisa entender a diferença de lombalgia para lombociatalgia para hérnia. Então, lombalgia nada mais é do que aquela dor na lombar, dor na região lombar. Ela vai aliviar com o repouso, né? E vai piorar no fim do dia. Então, o paciente ele vai chegar no consultório e falar que está com a dor lombar, e se você perguntar, sempre piora depois do dia de trabalho, ou depois dele ficar numa posição teoricamente inadequada, né? Muito tempo sentado, encurvado, ou em pé carregando peso. E à noite, quando deita, ele descansa, está mais relaxado, tende a melhorar. A fisiopatologia, né, dessa lombalgia é basicamente uma normalidade ali nos músculos posteriores da coluna, ou nos tendões, ou nos ligamentos. Então, é uma questão bem postural. Normalmente, quando a gente maneja, melhora a postura desse paciente, fortalece ele, fortalece sua questão muscular e tende a melhorar. Já a lombociatalgia é uma dor também, mas é aquela dor que tem um caráter diferente da lombalgia mecânica comum. Ela é a dor que inicia lá na lombar e vai irradiando para o membro inferior, seguindo justamente o trajeto do nervo ciático. Então, aquela dor que a pessoa fala assim, nossa, é uma dor que começa aqui em cima e vai doendo até lá embaixo. É aquela dor que queima, ou então que é como se fosse uma pontada, sabe? A pessoa, o paciente, ele te fala que é no nervo ciático, ele também é aquela chamada assim, dor ciática, né? E a fisiopatologia dela é a compressão de um nervo. Então, ela tem um caráter diferente da lombalgia mecânica comum, porque ela tem esse caráter neurológico envolvido, né, de compressão de nervo mesmo. Enquanto que a hérnia, né, já é a doença que ocorre quando parte de um disco intervertebral sai da sua posição normal e comprime as raízes nervosas que estão passando ali perto. Então, a hérnia discal lombar, ela pode gerar tanto uma lombalgia quanto uma lombociatalgia, né? Então, a doença hérnia, ela pode gerar essa sintomatologia de dor, que vai variar de paciente para paciente. Tem paciente que tem hérnia que nem sente dor, mas tem outros que tem que já vão sentir essa dor irradiada. Então, o paciente chega no seu consultório, como é que você vai avaliar ele com essa dor na região lombar, né? Primeiro, fazer a inspeção e palpação, né? Buscar alterações nessa coluna, buscar se ele não tem alguma sequela de trauma, uma escoliose, uma lordose, cifose, tufos, que vão te direcionar para falar que ele está com uma postura ruim e que isso está gerando a dor. Se ele não tem cicatrizes geradas por uma cirurgia anterior na coluna, por exemplo. Se não tem vesículas, a gente pode lembrar muito de herpes zoster, né? Que é aquela consequência que tem depois, muitos anos depois, de ficar fora. Então, que gera uma dor naquele dermátomo, onde você tem a atividade do herpes zoster muito grande. Então, pode ser confundido com essa dor lombar, porque nessa região onde tem a dor, começa a surgir vesículas, então é muito clássico da herpes zoster. E depois a gente pode fazer também nele, né, os exames da motricidade, testar a força, testar reflexo, testar o tônus desse membro inferior, porque se tiver alguma normalidade no nervo, vai ter uma alteração de força, de reflexo, de tônus, né? Então, eu posso testar o quadril, o joelho, os pés, testar, fazer o reflexo patelar, reflexo de Achileu, né? E olhar o tônus mesmo desse paciente, sempre comparando um membro com o outro. Já no exame de sensibilidade, que também é muito importante, a gente vai testar aqueles testezinhos que a gente até falou na última tutoria, né? Na última monitoria, que era do tato epicrítico, testar uma sensibilidade vibratória com diapasão, a térmico-álgica, né? Testar com alfinete, com algodão, algodão gelado, testar a propriocepção, levantar o membro dele com os olhos fechados, né?
testar comparando cada dermato, mas sempre lembrar de comparar ambos os lados e lembrar que na lombociatalgia, normalmente, durante o teste de sensibilidade, o paciente vai reclamar, por exemplo, de uma hipoestesia. Enquanto na herpes zoster, que a gente faz um diagnóstico diferencial, o paciente vai queixar de muita dor no dermato mal acometido. Aí, e dentre as manobras neurológicas, né, que nos ajudam também a direcionar o que o paciente tem de fato, a gente pode testar nele a Valsalva, que vai ser, a gente pedir o paciente para soprar contra a própria mão para aumentar a pressão dentro do corpo, né? E se ele sentir dor, vai ser muito sugestivo de hérnia lombar, porque a hérnia é justamente essa compressão, o espaço está pequeno. Se você pede para ele soprar e ele aumenta a pressão dentro do corpo dele, o espaço vai ficar ainda menor e ele tende a sentir dor. E tem a manobra de Lazeg, que ele vai sentir dor normalmente se ele tiver uma lombociatalgia ali entre L4 e S1, né? Ou entre L4 e L5, ou entre L5 e S1. Aí a manobra de Lazeg é justamente essa, o paciente deitado, você pede ele para poder levantar, né? Uma das pernas, principalmente ele está queixando de dor, e o paciente ele tem que conseguir, né, levantar essa perna sem dor entre 35 e 70 graus, pelo menos. Então, se entre esses graus ele sentir então, para quem não dor, estava na última, que não me conhece, né, que ele seja talvez comprometimento discal. A partir de 70 graus, se ele não sentiu dor até 70, a partir de 70 graus ele sentiu dor, não vai ser tão sugestivo de hernia de disco. Você vai pensar mais que ele está com uma dor articular, uma dor lombar, mais sugestivo de postura, de músculos atrofiados, de um paciente que está mais sedentário, que não tem muita mobilidade muscular. Se aí você modificar muito a amplitude de movimento dele, é claro que ele vai sentir dor. Só que a gente tem que pensar quando o paciente chega, porque dor lombar é uma queixa muito comum. Acho que da gente, a maioria aqui tem dor lombar, a gente fica muito tempo sentado e tudo mais. Então, o que faz a gente pensar se seria uma patologia mais grave? Uma alteração esfincteriana, a gente pode pensar. Se ele tiver febre, pode ser sugestivo de alguma infecção. História de câncer, história de trauma recente na coluna. Se for uma idade superior a 50 anos ou inferior a 20 anos, também a gente tem que ficar de olho se não é algum acometimento diferente. Principalmente câncer, né? Essa história de câncer, idade, perda de peso ou fraqueza muscular também é sugestivo de algum câncer. A gente pode pensar, né, junto lá com a febre, uma infecção bacteriana recente. Uso contínuo de medicamentos imunossupressores também pode estar gerando alguma dor articular. Uso de drogas, né? Aquela dor que piora os sintomas no período noturno. Então, a gente pode pensar que piorar no período noturno não é típico de lombalgia mecânica. Então, pode ser um comprometimento discal. Anestesia em célula. Se ele tiver com anestesia em célula, né, assim, entre as pernas ali, na região genital mesmo, a gente pode lembrar que pode ser uma causa de um sintoma de síndrome da caldequina. Tratamento para osteoporose, se o paciente estiver com tratamento para osteoporose, estiver queixando de dor ali, a gente pode pensar que talvez ele esteja com uma fratura patológica, né? E o dor refratário ao tratamento, você tratou direitinho, ele não melhorou, a gente tem que investigar o que é, né? Porque o paciente, teoricamente, você espera uma melhora quando o tratamento é adequado. Então, como é que é o tratamento dessa lombalgia? Primeiro, tratamento principal, repouso. Você indica para ele repouso entre 3 a 4 dias. Por que lá no livro de Marcelo, onde você lê, fala 3 a 4 dias? Porque o repouso, mais do que isso, foi comprovado que o paciente, ao invés de melhorar, ele faz piorar, porque ele começa a atrofiar. Se a maior causa de lombalgia seria o sedentarismo, seria uma questão, assim, de mobilidade muscular, se você coloca ele deitado muito tempo, ele fica cada vez mais atrofiado e perde cada vez mais a sua mobilidade. Então, o repouso prolongado ele não é usado para tratamento da lombalgia. Associado ao repouso, né, de poucos dias, você pode inserir nele o tratamento medicamentoso sintomático. Então, você pode dar um medicamento para dor. Só que tem que lembrar que a gente tem que seguir a escala de medicamento. Acho que está escrito errado aí. Usar a escala de medicamento da dor, né? A escala da dor. O que é isso? É começar sempre a dar para o paciente aquele medicamento mais fraco. A gente nunca vai matar uma formiga com tiro de canhão. Eu nunca vou tentar manejar uma dor leve com um opioide que é muito fraco, que é muito forte, tem efeitos colaterais.
Então, dependendo da dor que ele tiver com uma dor que ele fala que dá para continuar a vida, dá para viver com ela por enquanto, você dá para ele um analgésico, um paracetamol, para ver se ele melhora. Você deu uma semana para ele o paracetamol, ele falou assim, chegou de novo para você e falou, nossa, doutor, eu não melhorei. Aí você vai subir nessa escala da dor, você vai tentar dar para ele trocar, né, por um anti-inflamatório não esteroidal. Se ele voltou e falou assim, nossa, não melhorei ainda, você vai associar junto com o anti-inflamatório um relaxante muscular. Então, você vai dar os dois. Se mesmo assim ele não melhorou, você passa a dar para ele um corticoide. Ou então, se ele já chegar com uma dor muito, muito forte, que não estiver conseguindo andar e tudo mais, aí você pode ou associar direto o anti-inflamatório com o relaxante, ou então passar direto para o opioide, mas sempre uma avaliação bem particular de cada um e olhar, né, o que você pode dar primeiro, sem gerar um efeito colateral grande, sem já utilizar a sua maior arma ali no início. E lembrar de associar exercícios aeróbicos e fortalecimento da musculatura, indicar uma reeducação postural global, né, um RPG, indicar uma academia com musculação para fortalecer essa musculatura, porque normalmente é essa a falta de atividade física, uma postura ruim, normalmente é o que gera mais dores lombares. Então, o tratamento da hérnia discal, como é que é? A gente primeiro vai tentar, por 90 dias, fazer esse manejo clínico. Então, aqui na lombalgia mecânica, também a gente prefere tratar 90 dias e ver se o paciente melhorou. Se você clínico não conseguiu manejar em 90 dias, aí você pode passar esse paciente para frente, né, encaminhar, se ele não melhorar. E se for dor crônica, igual eu coloquei embaixo, é preferível encaminhar, por exemplo, um fisioterapeuta. Se você vê que não é nada de compressão radicular, é mais uma dor crônica mesmo, indica para um fisioterapeuta para ele manejar melhor os melhores exercícios para esse paciente. Agora, se for hérnia, você tratou com manejo clínico, com fisioterapia, com medicamento por 90 dias, ele não melhorou, aí você pode passar, né, indicar para um cirurgião para ele fazer o tratamento cirúrgico. Então, esse tratamento cirúrgico ele vai ser indicado, né, nos casos com déficit neurológico grave, nos casos de lombocialgia hiperálgica, né, estiver sentindo muita dor, nos casos de radiculopatia com fraqueza motora progressiva. Então, já foi identificado que ele está com radiculopatia lá na ressonância magnética, ele está perdendo a sua função motora diariamente, é um caso grave. Então, você pode manejar cirurgicamente antes de completar esses 90 dias, né? Esses casos leves, né, tentar tratar os 90 dias, e se não melhorar com o tratamento adequado, né, ver se você conseguiu tratar adequadamente esses 90 dias, se não melhorou, pode encaminhar esse paciente para frente. Nos exames de imagem, a gente tem que lembrar que TC e a ressonância magnética, elas podem ser feitas naqueles casos, né, que a gente tiver uma evolução atípica dessa dor, ou então que a causa não foi determinada após 6 semanas ali de tratamento, investigação, você pode pensar onde uma das duas. A tomografia, ela pode ser usada, normalmente ela está usada porque ela é mais acessível, mas ela não é tão boa para poder ver hérnia. O que é padrão ouro para você diagnosticar, visualizar a hérnia é a ressonância magnética, né? Porque ela identifica certinho lá o disco intervertebral, os nervos espinhais, os tecidos moles, então ela consegue identificar o grau, o nível, onde é que está a hérnia discal corretamente. Então, ela é o padrão ouro. Se cair de prova, qual é o exame para hérnia discal, vocês podem colocar, o padrão ouro é ressonância magnética. Aí aqui eu coloquei uma questão. Então, Vanessa possui quadro de lombocialgia há 5 meses, com melhora parcial dos sintomas, com uso regular de analgésicos, anti-inflamatórios e fisioterapia motora. Qual que é a melhor conduta para ela agora, né? Já tem 5 meses que ela está tratando. É otimizar a medicação analgésica? É encaminhar para um especialista de dor para a realização de infiltração com corticoide? É suspender a fisioterapia e manter a medicação analgésica? É encaminhar para um neurocirurgião, ortopedista especialista de coluna para a cirurgia de hérnia discal? Qual que vocês acham que é? Pode colocar aí no chat. Alguém tem mais alguma sugestão?
Essa questão eu peguei lá do livro de Marcelo, e a resposta dela é... Por que que é? Porque otimizar a medicação analgésica não é porque ela já tem 5 meses, ela já tem mais do que os 90 dias de tratamento. Então, mexer na medicação já não é mais uma opção aqui, porque a gente tinha 90 dias para tentar manejar com a medicação, certo? Vamos passar para D aqui. Suspender a fisioterapia. Oi. Só me tira uma dúvida, que eu realmente pensei na essa, só que a questão de no enunciado falar melhora parcial que me deixou na dúvida. Mas não tem nada a ver, né? Ou melhora ou não melhora. Se não tiver melhora completa, é cirurgia, né? Isso, falou melhora parcial, mas você tem que pensar que ele já tem 5 meses. Ela não pode ficar mais do que isso tendo melhora parcial. A gente tem que buscar sempre resolver o problema do paciente inteiro. Então, se melhorou parcialmente, a gente aceita antes dos 90 dias. Passou de 90 dias, a gente tem que buscar o 100% dele. Aí é por isso que a gente não pensa na medicação agora, porque ela já usou, ela já está online, já associou, já teve fisioterapia, entendeu? Então, suspender a fisioterapia e manter a medicação também não é, porque ela já tentou fisioterapia e a medicação a gente já manejou por mais de 90 dias. Por que não é a B que encaminhar para um especialista de dor para realizar infiltração com corticoide? Nem infiltração com corticoide, a gente não tinha falado sobre isso no tratamento em si. Essa infiltração com corticoide, no caso dela, é lombociatalgia. Ela está com uma compressão. A infiltração com corticoide, ela poderia amenizar a dor, mas ela não iria resolver o problema. Por isso que a gente usa mais infiltração com corticoide para aqueles pacientes que não podem fazer cirurgia, porque você não vai resolver de fato o problema, né? É um procedimento que é um pouco invasivo, não é igual tomar um remédio oral, né? Você tem uma aplicação e você vai usar ele só quando você não puder mesmo fazer a cirurgia. Por isso que já tem 5 meses, ela já fez fisioterapia, já usou analgésico, a gente pode passar ele para frente para um cirurgião, com um ortopedista especialista, né? Com um médico especialista nessa área, que ele vai manejar a cirurgia de hérnia discal, porque ela está com lombociatalgia e muito provavelmente lombociatalgia é hérnia discal. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? Vou passar, então. Então, o próximo tópico nosso é falar um pouquinho de plexo braquial. Marcelo gosta muito, né? Ele opera plexo braquial, então ele sempre cobra. Plexo braquial não tem jeito, é um pouco de decorar. Na prova nossa da segunda etapa da monitoria, Marcelo cobrou o plexo braquial, ele imprimiu um papel colorido com a foto de um plexo braquial, colocou uma setinha no nervo e perguntou, na hora, qual que é esse nervo? E, no caso, era o axilar, se não me engano. Até que o axilar, ele cobra pouco de prova do terceiro período, né? Mas ele perguntou pra gente. Então, não tem jeito, é pegar as fotinhas e tentar decorar onde é que está a localização de cada nervo, para se ele cobrar isso no prova. Mas, tirando isso, nessa parte decoreba de anatomia, a gente tem que entender qual que é a função, o que faz cada nervo, porque se cada nervo for lesado, vai gerar uma sintomatologia. Então, o plexo braquial em si, ele é um grupo de nervos lá na região do pescoço que liga a medula espinhal aos nervos superiores, né? Então, eles são responsáveis pela motricidade e pela sensibilidade desses membros, né? Então, são nervos tanto sensitivos quanto motores. Aí eu coloquei essa imagem, né? Porque o plexo braquial em si, até chegar lá nos nervos do plexo braquial, que são lá na periferia, ele faz algumas divisões. Então, a primeira divisão dele aí chama nervos espinhais, a segunda chama tronco, a terceira chama divisões, a quarta chama cordões, e a quinta, de fato, são os nervos produzidos por esse plexo. Começando pelo nervo mediano, pensar, né? A parte sensorial dele é da pele de 2/3 lateral da mão e das pontas dos dedos. E a parte motora é a flexora do antebraço, iminência tenar e lubricais 1 e 2. Lembrar que lubricais são uns músculos do metacarpo. Então, eles é originado lá nos ramos ventrais do 8º nervo cervical e 1º nervo torácico, né? C8 até T1. E nervos músculos da região anterior do antebraço e curtos do polegar, né? Assim como a pele do lado lateral da mão. Então, a gente pensou que no nervo mediano, a gente vai pensar em flexão de punho,
flexão dos dígitos que ele inerva, né? Do primeiro, do segundo e do terceiro. A gente vai pensar, então, em hipoestesia dessa região palmar, porque a gente for olhar, ele está bem nessa região palmar. A região palmar do quê? Do primeiro, do segundo e do terceiro. Então, vai gerar uma hipoestesia aí também. Uma parestesia para a ocorrência do polegar, ele inervando dentro do polegar. Então, essa ocorrência, movimento do polegar, vai ter uma dificuldade também. Hipotrofia tenar, e vai gerar aquela chamada mão em Benson. Então, falando em nervo mediano, a gente pode pensar em mão em Benson, que é essa mãozinha aí que está no meio, né? Com esses dois dedinhos abaixados e os que ele inervam meio que em pé. Quando a gente fala de nervo mediano também, a gente pode lembrar de síndrome do túnel do carpo. Eu vou falar um pouquinho mais para frente. Nervo radial. Ele, né, também, sensorial e motor, sensorial é pele posterior do antebraço lateral. Falou no nervo radial, falou nessa pele posterior do antebraço lateral. Tá vendo que ele nervo está embaixo? Então, é antebraço lateral e punho, braço posterior, costas e mão, incluindo a camada da pele entre o polegar e o dedo indicador também. E a parte motora é tríplice braquial. Então, falou de nervo radial, a gente falou de tríplice braquial, né? Tríceps braquial. Ele inerva também bráquio radial, ancôneo, que é uma regiãozinha lá do cotovelo, extensores do braço posterior e do antebraço. Então, de fato, o que ele inerva? A pele da região posterior do braço, principalmente, né? A gente falou nele, a gente pensou em dificuldade para fazer essa extensão do braço. A extensão não é meio que esticar o braço? Se você for fazer isso, você tentar esticar seu braço segurando na parte de fora do seu braço, você vai ver que ele está trabalhando. Se ele está irrigando essa região e essa irrigação está deficitária, você vai ter dificuldade em fazer esse movimento de extensão do braço, extensão do punho, extensão dos dedos, né? Então, o que ele está inervando ali? Hipoestesia do dorso da mão, que é sempre a parte do dorso. Então, é o primeiro, segundo, terceiro dígitos, né? Hipotrofia do tríceps, falou de radial, a gente falou de tríceps. Extensor dos dedos, né? Que faz esse movimento de esticar os dedos, porque ele está irrigando essa parte de trás. Então, a gente tem que lembrar que radial é a dificuldade dessa extensão. Só que aí, se a lesão ocorre após a origem dos ramos para o músculo tríceps, o paciente, ele poupa essa dificuldade de extensão do braço, porque ele está irrigando o tríceps braquial, o tríceps. O tríceps, ele faz principalmente o quê? A extensão desse braço, a extensão desse cotovelo. Se lesou depois que passou desse tríceps, você vai ter a sintomatologia só lá de punho e mão. Você vai poupar, você vai continuar mexendo o braço, né? Porque lesou depois do tríceps. O que o tríceps tinha que fazer, que era movimentar, fazer essa extensão do braço, ainda está funcionando. Então, só lembrar desse detalhe. E a característica marcante aqui é o aspecto de mão de garçom, mão caída, mão em gota. Então, essa mão caidinha assim para fora, sabe? Essa mão pendente é típica do radial. E o nervo ulnar, ele vai inervar ali, né, na parte sensorial dele, a pele da palma e lado medial da mão e os dígitos, né, terceiro, quarto e quinto. E a parte motora é a eminência hipotenar, né, ali no dedo mínimo, certos flexores do antebraço, adutor do polegar, os lubricais 3 e 4, né, os lubricais, então, né, lembrando os músculos lá do metacarpo, e os músculos interossos. Quem são os interossos? São aqueles músculos do metacarpo que vão ajudar a fechar os dedos. Então, se ele está irrigando os músculos do interosso, se ele lesar, a gente vai ter uma dificuldade para poder fechar esses dedos, ou seja, fazer um pouco dessa flexão do punho, flexão desses dedos, né, do quarto e do quinto. Vai ter um desvio ulnar, vai ter uma hipoestesia dessa região palmar, né, essa região do quarto e do quinto dedo, né, e atrofia dos interossos. Então, você faz essa referência. Se ele inerva os interossos e os interossos fazem o fechamento desses dedos, você vai ter uma dificuldade nisso. E aí vai gerar essa mão em garra. Todos os dedos meio que paralisados assim. Não fecham completamente, sabe? E o nervo músculo cutâneo, né? Ele vai irrigar quem? A pele do antebraço anterolateral.
E a parte motora, ele vai estar mexendo ali no músculo braquial, no bíceps braquial e no coraco braquial. Então, é muito questão de braço, ali, antebraço, né? O músculo cutâneo. E a lesão dele, né, vai ser o quê? Cotovelo. Então, flexão do cotovelo. Vai ser hipoestesia da região lateral do antebraço. Falou de antebraço, a gente pode lembrar de músculo cutâneo. Hipotrofia muscular do bíceps braquial. Hipoarreflexia bicipital. Pode fazer parte, né, dessas lesões do plexo braquial quando lesar especialmente o tronco superior. Então, lesou o tronco superior, muito provavelmente vai estar lesando o músculo cutâneo, né? Ele é um músculo que vai irrigar essas regiões mais de cima, né? Não tanto a mão quanto os outros nervos. Então, aqui, né, lembrar a posição da mão, punho caído, lesou nervo radial. Se tá a mão em bênção, está lesando nervo mediano. Se tá a mão em garra, está lesando nervo médio. Como é que a gente vai manejar a lesão desses nervos? A gente divide em casos agudos e em casos crônicos. Essa lesão, o protocolo de lesão, em cada lugar é um pouco diferente. Aí esse material, esse fluxograma que eu coloquei foi puxando de um fluxograma, acho que até de Marcelo. Não sei como é que ele está apresentando, se ele está dando palestra agora sobre esse assunto, mas é mais ou menos isso. Se vocês quiserem estudar mais especificadamente, eu acho que no site dele tem esses fluxogramas todos. Mas a lembrar assim, que se for um caso agudo, a gente vai pegar o paciente e vai avaliar ele. Tem presença de déficit motor ou de déficit sensitivo após esse traumatismo lá nesse plexo dele? Se não tiver, você não lesou o nervo periférico, né? Então, essa lesão está descartada, porque para você lesar o plexo braquial, para você lesar nervos periféricos, você tem que ter uma lesão, ou motora ou sensitiva, porque é a única função deles. Agora, se você tiver, né, essa lesão comprovada, fez teste motor, fez teste de sensibilidade, está com algum déficit, lesão confirmada. Aí a gente vai avaliar, né? Se é uma lesão cortante ou limpa, ou seja, uma lesão lipoar branca, a gente, se possível, né, vai fazer a sutura ainda no pronto-socorro para não contaminar essa lesão. E aí depois encaminhar ele para um cirurgião de nervos periféricos para realizar a cirurgia nos próximos dias, na fase ainda aguda. E deve ser operado, né, o quanto antes, né, até 3 dias preferencialmente, se for o caso de uma lesão limpa, essa lesão cortante, essa lesão por arma branca. Se for uma lesão contusa, contaminada, infectada, normalmente por lesão de arma de fogo, a gente vai prescrever antibiótico para combater essa infecção e encaminhar para a cirurgia de nervos periféricos para realizar a cirurgia lá nas próximas semanas. Aí a cirurgia vai ser realizada dentro de 3 semanas aproximadamente. Tudo bem? Agora, se for uma lesão crônica, o que a gente chama de lesão crônica? É que não aconteceu no momento, já vem de umas semanas essa lesão, né? A gente vai avaliar também a presença desse déficit motor e déficit sensitivo, né? Igual na aguda. Se não for comprovado a lesão, a gente descarta, não precisa seguir o protocolo. Agora, se a lesão foi comprovada, a gente vai ver a possibilidade de realizar uma ressonância magnética desse membro. Aí fez a ressonância magnética, se não conseguiu fazer, muito caro, no serviço não teve jeito de fazer, a gente vai iniciar uma fisioterapia motora nesse paciente e solicitar uma eletroneuromiografia após 4 semanas. E aí indicar cirurgia com o cirurgião, né, especialista, se não houver melhora após essas 4 semanas. Agora, se fez a ressonância e a lesão foi confirmada pela ressonância, eu vou encaminhar para o cirurgião, né, para ele realizar a cirurgia nos próximos dias. Falando um pouquinho, então, de síndrome do túnel do carpo, né? A gente vai lembrar o que é o túnel do carpo. Ele é, anatomicamente, ali formado, né? Ele está na região ali do punho e ele é formado por um assoalho ósseo rígido, né? Que são chamados o quê? Ossos do carpo. E ele tem um teto, né, também rígido e inelástico, onde passa os ligamentos transversos do carpo. E aí, nesse canalzinho, nesse túnelzinho que tem muito osso, passa também o nervo mediano. Aí, qualquer aumento de volume de alguma das estruturas que passam ali através desse canal pode desenvolver uma sintomatologia compressiva nesse nervo mediano, porque é um canal fechado. Se aumentou a pressão, comprimiu ele de alguma forma, ele vai ser lesado e vai gerar uma sintomatologia.
Só que os tendões, né, eles que passam ali, a gente tem que lembrar que eles são, todo tendão é uma estrutura que é envolvida por uma membrana sinovial. O que é essa membrana sinovial? Ela vai fabricar líquido sinovial, que tem a função básica ali de nutrir e de lubrificar esse tendão. Só que qualquer estímulo anormal, seja um estímulo infeccioso, seja um estímulo hormonal do organismo, um estímulo metabólico, um trauma, né? Assim, só de ficar movimentando mesmo muito ruim, seja a presença de um tumor, algum medicamento que está mudando, né, a homeostase desse corpo, ou uma questão imunológica ele mesmo, pode fazer com que haja uma produção aumentada de líquido sinovial. E aí temos, né, quando isso ocorre, um aumento do volume dessa estrutura que passa lá no carpo e vai ocasionar a compressão do nervo mediano, gerando, então, a síndrome do túnel do carpo, que é uma doença que tem um conjunto na síndrome, porque tem um conjunto de sinais e sintomas. A clínica dele a gente pode separar em lesões leves, lesões persistentes e lesões graves, né? Então, a leve é o quê? É aquela dor, é uma parestesia, é a dormência lá no trajeto desse nervo mediano, principalmente no período noturno. Então, se o paciente falar que só sente dor no período noturno, normalmente a gente caracteriza como uma leve, como precoce, né? Eles melhoram quando o paciente assume, né, a postura de movimentar esse membro. Quando acorda, porque normalmente ele dorme em cima do braço, comprime e aí dói durante a noite. Mas depois, quando volta a movimentar, um pouco melhor. Já na lesão que a gente chama de persistente, é aquela que ocorre, é considerada quando ocorre a ausência da habilidade manual e perda sensitiva, ou seja, atrapalha a mexer a mão, atrapalha a trabalhar, atrapalha a fazer o que a pessoa fazia com a mão. E tem essa perda sensitiva, né? Tem a dormência, uma dormência mais acentuada, a algia que já é em queimação, você já consegue perceber uma sensação de inchaço, uma mão que o paciente fala que é uma mão mais congestionada, né? Então aí já é uma lesão mais avançada, mais persistente. E aqui a gente já tem sintomas tanto noturnos quanto diurnos, né? Então levantar, mexer a mão já não é mais tão suficiente aqui. E a lesão grave é aquela que ocorre com a perda sensitiva, perda motora, perda funcional grave. Então, a gente tem, né, uma intensa atrofia dessa região tenar, atrofia da derme desse paciente. Esses sintomas são mais permanentes, tem muito tempo, né? E a recuperação aqui vai depender do potencial de regeneração axonal de cada paciente, né? Pode ser até irreversível quando chegar nesse caso, pode, mas vai depender de cada paciente. Mas você vê que é uma lesão muito mais grave, tá? Para ser considerada grave ou então avançada. Se a síndrome do túnel do carpo não for tratada, ela chega nesse estado. Então, como é que a gente diagnostica, né? A suspeita ela é obtida com a história clínica e com os testes de Fallen e de Tinner. Mas a comprovação mesmo da lesão é feita pela eletroneuromiografia, que vai revelar lá no exame, né, os achados característicos, né, porque a eletroneuromiografia analisa a condução nervosa desses nervos e ela vai te falar que ele está obstruído mesmo. Então, o teste de Fallen, né, a gente vai fazer igual tá fazendo aí nessa ilustração, né, botar, dobrar o punho um contra o outro, manter ele flexionado durante 1 minuto. Por quê? Porque essa posição aumenta a pressão na região. Se aumenta a pressão, comprime mais um pouquinho o nervo e aí gera sintomatologia se realmente tiver um distúrbio aí nesse túnel. E o Tinner, né, a compressão compressão, aperto, a percussão no local onde passa o nervo. E se você percute esse nervo no local onde ele já está mais acometido, vai gerar sintomatologia de dor, o paciente vai te falar na hora que doeu. Como é que a gente vai tratar, então? Primeira opção é aquelas órteses de imobilização do punho em posição neutra, né? Aquela tipóiazinha que coloca na mão, você vai tentar ela ali entre 3 semanas e 3 meses. Pode associar com a injeção de corticoide, porque o corticoide ele vai dar uma desinflamada, ele vai reduzir um pouquinho o volume lá, tem o sinovial, então vai descomprimir um pouco esse nervo, vai melhorar a sintomatologia. Outra coisa que a gente pode lembrar de fazer é o afastamento das atividades laborais que esse paciente tem. Síndrome do túnel do carpo é muito típico daquela mulher costureira
daquela pessoa que trabalha com telefonia, né, que leva muito o telefone ao ouvido, faz movimentos repetidos com o punho, digitadora. Então, quando vocês vão chegar lá no 7º período e vão atender na ortopedia, todo dia chega o mesmo perfil de paciente, com a dor no punho e fala que é digitadora, trabalha com auxiliar de escritório, então é telefonista, então é costureira, que é sempre os mesmos movimentos que fazem essa compressão, né, esse estresse no punho e gera essa sintomatologia. Então, afasta a pessoa por uns dias, coloca a órtese nela, talvez faça uma injeção de corticoide que ela vai tender a melhorar. Se não melhorar, ficar um caso mais avançado, a gente pode pensar em cirurgia, né? O que é a cirurgia? Ela vai simplesmente, então, diminuir um pouco a pressão do intratúmulo, né? Vai aumentar o volume desse túnel do carpo e vai, consequentemente, descomprimir esse nervo e melhorar todos os sintomas da paciente. Próximo tema nosso, então, vai ser a escala de Coma de Glasgow. A escala de Coma de Glasgow é através dessa escala, né, que a gente consegue mensurar o nível de consciência dos pacientes. Então, se lá naquele Mini-Mental, aqueles testezinhos que a gente faz no consultório, ele analisa o conteúdo da consciência, aqui a gente analisa em que nível de consciência que esse paciente está, se ele está orientado, se ele não está, se está acordado, se está em coma, é o nível. A escala de Coma de Glasgow é o nível de consciência. E a partir desses dados, a gente pode melhor, né, encaminhar esse paciente, melhor manejá-lo. E ele vai ser muito usado para poder classificar o paciente após um TCE. Então, como é que é essa classificação? Se a escala de Coma de Glasgow, né, no paciente tiver entre 3 e 8, ele é considerado grave. E normalmente, entre 3 e 8, é quase que mandatório a intubação imediata dele. Se a classificação for entre 9 e 12, vai ser considerado moderado. E se for ali 13, 14 ou 15, é um TCE leve. O que a gente tem que saber, então? A escala de Coma de Glasgow, ela vai avaliar... A escala antiga, né, avaliava 3 coisas: abertura ocular, resposta verbal e melhor resposta motora. Aí teve uma atualização em 2018 que incrementou a resposta pupilar. Mas a resposta pupilar, a gente vai lembrar que não vai somar pontos, ela vai apenas subtrair pontos da escala dos 3 fatores que você já analisou. Então, eu coloquei aqui, né, abertura ocular. O que a gente vai analisar? A gente vai analisar se o paciente, como é que ele está a resposta ocular dele, para onde é que ele está olhando, quando que ele está olhando, aquele estímulo que ele te fornece um olhar, né? Então, você chegou, olhou para o paciente, ele já está com o olhar aberto previamente, ele é considerado abertura espontânea. Se você chegou, né, a abertura ocular só veio após ordem em tom de voz normal ou em tom de voz alto, você vai falar que ele respondeu ao som. Se a abertura ocular foi após a estimulação dele, né, após uma pressão, após você cutucar, após você apertar, ou fazer alguma coisa com ele em relação a contato físico, a gente vai falar que ele teve uma resposta à pressão. Agora, se você tentou de todo jeito e ele não respondeu, ele vai ser uma resposta ausente. Lembrar que todas essas tanto a abertura ocular, tanto a resposta verbal, quanto a melhor resposta motora, a gente também não é a possibilidade, mas pode acontecer de você não conseguir testar por algum motivo, se estiver no meio de um acidente e tudo mais. Então, tem a opção, né, não testável, mas ela não conta nenhum ponto. Já a resposta verbal, você vai avaliar como é que esse paciente está respondendo verbalmente. Então, se você chegou, né, e está com resposta adequada, ele fala nome, ele fala local, ele fala data, ele conversa perfeitamente, ele está nada mais, nada menos do que orientado. Então, tá tranquilo. Agora, se ele tem uma resposta não orientada, mas uma comunicação coerente, você vê, ele está conversando, mas o que ele está falando não está nada orientado com o que está acontecendo no momento, a gente fala que ele está confuso, né? Ele tem uma resposta confusa. Se ele está falando palavras isoladas, a gente fala que ele está respondendo a palavras isoladas. Agora, se ele emite só sons, ele está com a resposta a sons. Se ele não emite nada, ele está ausente. E em relação à resposta motora, né, é o movimento desse paciente. É o movimento desse paciente. Então, você pediu ele para fazer 2 coisas, tipo assim, pega na cabeça, pega na perna. Ele fez essas ações, ele está atendendo a ordens. Agora, se você
Se ele faz uma elevação da mão acima do nível da clavícula, ou estímulo da cabeça do pescoço, se ele faz um movimento, um movimento qualquer, quando você estimula ele com algum tipo de estimulação, de dor, de pressão, a gente fala que ele está localizando estímulos, né? Agora, se ele faz uma flexão rápida do membro superior, ao nível do cotovelo, um padrão predominantemente normal, a gente fala que ele está fazendo uma flexão normal. Aí embaixo, né, tem até falando, o que é uma flexão normal? É aquela rápida, variável, é quando ele faz o afastamento do braço em relação ao corpo. Já a flexão anormal é quando você estimulou ele de alguma forma com uma pressão, com uma dor, e ele fez uma flexão lenta, estereotipada, ao invés de afastar, ele meio que aproximou o braço no tórax, ele fez uma rotação do antebraço, ele fez cerramentos de polegar, extensão do membro inferior, ele fez um movimento, você fala, nossa, esse movimento não tá legal, ele fez uma flexão anormal. Agora, ele pode também fazer uma extensão, né? Tipo, esticar. Então, ele fez uma extensão anormal. E se ele não fez nada, ele está ausente. Aí, uma coisa que a gente pode lembrar é esse aqui. Peraí, tá esse aqui ainda. Como é que faz para poder fazer essa estimulação física, essa estimulação à pressão, né? Você pode tanto fazer pressão nas extremidades dos dedos, apertar a extremidade da unha desse paciente. Você pode pinçar, apertar o ombro, o trapézio dele, ou fazer uma pressão na incisura supraorbitária dele. Então, esses 3 lugares são os lugares assim, preconizados, típicos para a gente, padronizados para a gente testar essa dor do paciente. Aí a escala de Cromos de Glasgow atualizada, ela incrementou a resposta pupilar. Que o que é? Você vai analisar essa pupila. Se tem uma reação bilateral ao estímulo, jogou luz, as 2 pupilas estão reagindo bem, tranquilo, você não vai mexer na escala de Glasgow, né? É aquela que você considerou até o momento. Se você jogou luz e apenas uma pupila reagiu, você vai subtrair um ponto do que você já tinha calculado. Agora, se você jogou luz e nenhuma pupila reagiu, você vai subtrair 2 pontos, né? Sempre lembrar que a resposta pupilar é subtraída do total. Outra coisa que eu coloquei, porque às vezes em prova, em vez de eles colocarem flexão anormal ou então extensão anormal, pode vir lá uma decorticação ou descerebração. E aí, se você não souber o que é esses 2 conceitos, a gente acaba errando a questão, né? Então, se veio lá falando que o paciente apresentou decorticação, o que é? Nada mais é que aquela flexão anormal. Então, os braços e mãos, eles ficam em posição de C, eles ficam para dentro, né? As pernas esticadas, mas os pés em rotação interna. Então, falou em decorticação, o paciente, ele se curva os membros para dentro. Enquanto descerebração é a extensão, ele vai esticar para fora. Então, os braços, né, eles fazem adução, o cotovelo faz uma extensão rígida, sempre estendendo para fora. Punhos e dedos flexionados, né? As pernas rígidas, mas tem uma extensão do joelho, tem uma flexão plantar, então é sempre para fora a descerebração. Lembrar desses 2 conceitos que pode ser que venha de prova, né? Ao invés de flexão, decorticação, ao invés de extensão, descerebração. E é sempre anormal, né? Tanto decorticação quanto descerebração não são respostas normais esperadas. Então, eu pus uma questão. Aí, ó, um estudante, após ingestão de caipivódica, sofreu um acidente automobilístico, ó, pra você ver, ao tentar dirigir, tentando tirar uma selfie enquanto dirige. Aí, ele bateu o carro, né, colidiu o carro contra o muro, e o airbag o protegeu de algo pior, graças a Deus, então. Só que durante o atendimento, você notou que o estudante apresentou as seguintes características. O quê? Abertura ocular ao comando verbal, ao ser submetido a um estímulo doloroso na região supraorbital, conseguiu localizar o estímulo e também emitia palavras, só que incompreensíveis. Qual que vocês acham que é a pontuação da escala dele? Considerando essas 3 características que eles nos deram. Exatamente. É 10. Certinho. Por quê? Porque a gente vai lembrar... Deixa eu voltar.
que a abertura ocular, ela vai pontuar o quê? Ela vai pontuar 3. É a abertura ocular ao comando verbal. Localizar estímulos vai pontuar 5. E as palavras incompreensíveis, ela vai pontuar 10. E aí você pode me perguntar assim, Carol, mas e a questão lá da reatividade pupilar? Ele não me falou nada sobre reatividade pupilar desse paciente. Se ele não falou nada e reatividade pupilar não aumenta nenhum ponto, eu não vou mexer em nada. Eu vou considerar aqui como se tivesse as duas pupilas bem, já que ele não me falou. Agora, se ele tivesse me falado que nenhuma das pupilas estava reagindo, eu ia subtrair 2, então ia ficar 8. Se ele me falasse que estava uma pupila sem reagir, eu ia subtrair 1. Tudo bem? Deixa eu ver se tem outra. Tem outra questão. Ó. Jovem de 18 anos, após acidente de motocicleta, apresentou um TCE, chegando à emergência com as seguintes características: abertura ocular à dor, flexão inespecífica de retirada após estímulo doloroso e emitindo sons incompreensíveis. Qual que é a alternativa que contém a classificação correta desse TCE? Alguém vai tentar? Oito. E 8 vai estar grave ou vai estar moderado? Exatamente. É grave. 8 a gente já considera, se a gente voltar... Isso, Ana. É isso mesmo. 8, se a gente voltar, já vai estar considerado ali grave. Aí eu só coloquei essa questão para a gente lembrar que quando a questão fala para a gente sobre flexão inespecífica, igual ele falou isso, flexão inespecífica de retirada, você vai pensar numa flexão normal. A flexão anormal vai ser só se ele te falar que vai estar com alguma característica de anormalidade. Mas se está uma flexão, mesmo que inespecífica, mas só de estar ali uma flexão, a gente considera como normal. E ponto 4. Agora, então, falar um pouquinho de transtornos da fala. De transtornos da fala, a gente pode pensar em afasias. Quais que são as principais afasias que a gente trabalha? A afasia de Broca e a afasia de Wernicke. Então, a gente tem acometimento. Quando a gente tem acometimento da área anterior da linguagem, que é aquela área 44, vai corresponder ali à área de Broca. E essa área vai estar relacionada com a expressão da linguagem. Então, ela faz a programação da atividade motora relacionada com a expressão da linguagem. E lesão aqui vai gerar uma afasia motora ou de expressão. Falou em Broca, falou de expressão. Então, o indivíduo, o paciente, ele vai chegar, né? Ele é capaz de compreender a linguagem falada ou escrita, mas ele tem dificuldade de falar ou escrever. Então, às vezes, lá no CEMED, eu não sei se alguém já teve a oportunidade de pegar paciente assim, chega o paciente lá, ele sempre com acompanhante, você pergunta para ele: oi, seu José, bom dia, boa tarde, o senhor está bem? Ele vai para falar, mas ele não consegue. Ele entendeu o que você falou, ele entendeu que você está se dirigindo a ele, mas ele não consegue trazer a palavra na boca, planejar, sabe, para poder te responder. Então, meio que ele dificulta muito a comunicação dele, praticamente não se comunica justamente porque ele não consegue organizar nenhuma resposta para poder estar te falando. Mas ele é super consciente, ele entende tudo que você fala. Enquanto que a área da linguagem posterior, né, a 22, ali, correspondente ao Wernicke, ela vai estar relacionada, ao invés ali igual a Broca, né, que vai estar relacionada à expressão, ela vai estar relacionada com o contrário, com a percepção dessa linguagem, com o significado dessa fala. Então, a lesão aqui vai gerar uma afasia de percepção. O paciente ele tem dificuldade de compreender a fala e a escrita. Ele consegue falar, ele fala bacana, ele fala algumas palavras, ele fala palavras em sequência, ele forma até frases, né? Só que ele tem um discurso muito desorganizado, um discurso que não faz sentido. Ele fala fluente, mas não faz sentido. Você pergunta assim: oi, seu José, qual a sua cor favorita? Ele fala: eu gosto de tomar banho. Ele fala outra coisa. Você pergunta para ele o nome dele, ele fala a idade.
Então, ele tem dificuldade de entender corretamente aquilo que você está perguntando, entender aquilo que ele está lendo, entender o que estão se dirigindo a ele. Mas ele fala e ele acha que o que ele está falando é o certo. Ele acha que ele está te respondendo super bem, mas na verdade não está, né? Porque essa relacionada com a percepção do que foi lhe perguntado é o que é comprometido aqui. Então, a afasia de Broca e Wernicke, né, a localização é mais ou menos essa. E a gente pode lembrar de outros distúrbios da fala também. Então, vamos lembrar um pouquinho de dislexia, que o que é? É aquele distúrbio genético que vai dificultar o aprendizado e a realização da leitura e da escrita. O cérebro ele vai ter dificuldade para encadear as letras e formar as palavras, né? Então, fazer essa relação, juntar letras, formar palavras para poder fazer sentido é difícil para ele. E ele não relaciona direito os sons com as sílabas formadas. Então, é uma dificuldade muito intrínseca com o aprendizado de leitura, aprendizado de escrita, aprendizado escolar. Muitas vezes a gente descobre já na infância, né, essa dislexia. Muitas vezes gera até um preconceito com o aluno que ele tem dislexia, porque até que você descobre, você acha que ele é preguiçoso, ou que ele é atrasado. Eu acho que talvez ele tenha um autismo, né, um atraso no desenvolvimento dele, mas muitas vezes é só a dislexia, não tem nenhum outro distúrbio por trás. É um diagnóstico que a gente tem que ficar muito atento para poder diagnosticar e ajudar essa criança, para ela não ficar com atraso de desenvolvimento. Temos a afasia, né, que é a perda da linguagem, como consequência de uma lesão cerebral. Então, ela vai afetar a capacidade de comunicação dessa pessoa. Então, a afasia é a lesão, é o que a gente estava comentando mesmo, vai gerar essa dificuldade dela estar se comunicando verbalmente com as outras pessoas. Já a disfemia é o que a gente chama de gagueira. Ela vai afetar o ritmo de fala, levando o indivíduo a repetir sílabas ou palavras, né? Então, é um manejo ali muito com fonoaudiólogo, de treinamento mesmo, não é nada muito neurológico aqui, essa questão da disfemia, não. É mais de articulação de língua, de musculatura mesmo. A dislalia da mesma forma, né? É aquela dificuldade, é uma questão mais de manejo de musculatura mesmo, é aquela dificuldade de articular as palavras. Característica clássica, né, é substituir uma letra por a outra. Eu até coloquei um exemplo que tem muita gente que vai me chamar de Carolina e não consegue, aí fala Carolina. A pessoa fica super sem graça, mas não tem problema, a gente entende, né, que muitas vezes dá uma dislalia ali, que a musculatura não se articula de forma correta para poder falar as palavras certas, as sílabas e letras certas, né? Mas tem crianças, tem pessoas que têm essa dislalia intrínseca, né? Que é uma vida inteira e não consegue articular corretamente certas letras. Enquanto que a disartria já vai ser a incapacidade de articular as palavras usando os músculos da face e da boca devido a uma paralisia ou uma ataxia dos órgãos da fonação. Então, a disartria, normalmente a pessoa não nasce com disartria, mas tem alguma lesão neurológica e aí gera essa dificuldade de estar articulando língua, articulando bochecha para estar falando. Tem muita disartria no AVC, aquela pessoa que fica como se fosse de fala de bêbado, né, que entorta muito a língua e não consegue falar corretamente as palavras porque tem um problema aí, uma disfunção, uma paralisia nesses órgãos da fonação. Então, uma questãozinha aqui bem simplesinha, mas só para contextualizar como é que cobre essas questões, normalmente são bem simples. Então, assinale a alternativa que corresponde à doença descrita. Então, descreva a doença assim. Trata-se de um distúrbio caracterizado pela dificuldade de leitura. O distúrbio afeta pessoas com diferentes graus. Os principais sintomas são dificuldade em pronunciar corretamente as palavras, em ler rapidamente, em escrever palavras na mão, em subvocalizar palavras e em compreender aquilo que se está a ler. Qual distúrbio da fala vocês acham que é? Dislexia. Exatamente. Pertinho, dislexia. Por quê? Porque está intrinsecamente ligado à leitura. Se a gente pensasse só ali, afeta pessoas em diferentes graus, ou então tem dificuldade em pronunciar corretamente as palavras, a gente até poderia pensar em outras coisas, né? Dislalia e tudo mais. Mas quando fala para você dificuldade de leitura, pode pensar em dislexia, que normalmente é batata. É quase sempre essa a resposta.
Tudo jóia? A monitoria de hoje foi isso, que a gente deu uma adiantada bastante no conteúdo semana passada. Eu consegui uma apostila essa semana que tem outras questões. Aí eu acho que eu vou tentar passar essas questões além, mandar para vocês no documento, até o final de semana, para vocês irem testando algumas outras questões, tudo já? Qualquer dúvida, vocês podem me enviar lá no WhatsApp também, que a gente vai respondendo aos poucos. Mas muito obrigada. E aí eu mando Obrigada, Carol. Por nada, por nada. Foi um prazer estar com Obrigada. Obrigada. Obrigada.